Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das narrativas mais intensas e, psicologicamente complexas do livro de Gênesis, o teste de fé de Abraão. É uma história que por milênios vem provocando debates e reflexões sobre qual é a natureza da devoção. Então, fica a pergunta: qual seria o teste supremo da fé? O que define o limite da devoção de alguém, sabe? Até onde uma pessoa iria para provar aquilo em que acredita? É exatamente essa questão que a história de Abraão e Isaac explora de um jeito, super dramático. Bom, a história toda começa com a ordem divina que desafia completamente a lógica e, principalmente, o amor de um pai. Abraão, que esperou décadas pelo seu filho Isaac, de repente recebe um comando que parece anular cada promessa que já tinha sido feita para ele. A brutalidade e a especificidade desse comando são impressionantes. O texto faz questão de frisar a conexão emocional. Seu filho, seu único filho, a quem tanto ama. Cada palavra vai aumentando o peso da ordem, sabe? Isso transforma o sacrifício em algo não apenas físico, mas profundamente emocional. É uma prova absoluta. E qual a reação de Abraão? Surpreendente. O texto nos diz que na manhã seguinte ele se levanta de madrugada e já começa os preparativos. Não tem registro de discussão, de questionamento, de súplica, nada. Apenas uma obediência silenciosa e imediata. O que vem a seguir é uma viagem de 3 dias carregada com uma tensão que é quase insuportável. Uma viagem em silêncio, onde cada passo em direção ao Monte Moriá é um passo em direção ao impensável. 3 dias. Pensa nisso. É muito difícil sequer conceber o que se passou na mente de Abraão durante todo esse tempo. A narrativa não revela os pensamentos dele, o que deixa a tensão ainda maior. O silêncio é profundo, sabe? Deixando espaço só para a gravidade da situação. Quando chegam perto do local, Abraão executa uma série de ações muito metódicas. Ele diz aos servos que ele e o menino vão adorar. E então vem o detalhe mais comovente. A lenha para o sacrifício é colocada sobre os ombros do próprio Isaac, a vítima inocente de tudo aquilo. E aí, o silêncio é quebrado. A pergunta inocente de Isaac é o ponto de virada emocional da jornada. Ele entende como funciona o ritual, mas não consegue ver a peça central. Essa pergunta tão simples expõe toda a ironia trágica da situação. A resposta de Abraão é uma obra-prima de ambiguidade e fé. Ele diz: Deus dará o que for preciso. Será que ele estava expressando uma fé inabalável de que Deus resolveria a situação? Ou estava aceitando que o filho era a provisão? A frase ecoa com um duplo sentido muito profundo. Eles chegam. O clímax da história se desenrola não com palavras, mas com uma série de ações lentas, deliberadas, que aumentam a tensão ao nível que a gente quase não aguenta. Primeiro, Abraão constrói o altar, um ato de adoração que, nesse contexto, se torna uma preparação para uma tragédia. Em seguida, ele arruma a lenha, cada pedaço colocado metodicamente, construindo a pira funerária do seu próprio filho. Então, o momento que para o coração, ele amarra Isaac. O texto não descreve nenhuma resistência, só a aceitação silenciosa de pai e filho. Ele o coloca sobre a lenha. A cena está completa. O sacrifício pronto. Por fim, Abraão pega a faca. Ele levanta a mão, este é o ápice do teste, o ponto sem retorno. O silêncio é absoluto. E é nesse exato instante, no último segundo possível, que a tensão é quebrada por uma intervenção divina. A voz do anjo do Senhor chama do céu. A repetição do nome, Abraão, Abraão, transmite a urgência, o comando para parar imediatamente. A ação fica congelada no tempo. A prova terminou. A voz celestial confirma que a demonstração de fé de Abraão foi suficiente. Não era preciso completar o ato. A disposição para obedecer, mesmo ao comando mais terrível, provou a devoção dele. Então, a profecia de Abraão se cumpre de uma forma totalmente inesperada. Ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. A provisão divina se manifestou e um substituto é oferecido no lugar de Isaac. Depois de passar pelo teste mais severo que se pode imaginar, a aliança de Deus com Abraão não é só confirmada. Ela é ampliada de uma forma extraordinária. A obediência resulta em bênção. O anjo do Senhor fala de novo fazendo o juramento divino mais forte possível.
Juro pelo meu próprio nome. Abençoarei ricamente, porque me obedeceu. A promessa é uma recompensa direta pela fé que Abraão demonstrou. A escala dessa bênção é ilustrada com duas das imagens mais poderosas da natureza. A descendência de Abraão seria incontável, tão vasta quanto o cosmos e tão numerosa quanto a areia em todas as praias do mundo. É uma promessa de magnitude astronômica. E o ponto crucial é este: a promessa não se limita a Abraão e sua família. Ela tem um alcance global. A promessa afirma que através dos seus descendentes, todas as nações do mundo seriam abençoadas. O ato de fé de um homem teria consequências universais. E, no fim, a narrativa nos deixa com uma questão profunda e bem desconfortável. Onde fica o limite entre a fé e a moralidade pessoal? É uma história que nos força a refletir sobre as complexidades da obediência, do sacrifício e da própria natureza da fé. E é por isso que ela continua a ressoar tão poderosamente até hoje.